Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda série dos Inovadores. Começamos esta série com um tema que parece vir do futuro. Vamos falar sobre computação quântica, os perigos que acarreta e as soluções para os contornar. Mas também sobre o que de bom poderá trazer para a humanidade. Hoje vamos conhecer a startup portuguesa Quantum Nova, que criou uma tecnologia de cibersegurança para a computação quântica. É a primeira startup portuguesa nesta área, já levantou 2 milhões de euros em ronda pré-seed e colabora com diversos institutos e empresas nacionais e internacionais para definir o futuro nesta área. Connosco temos o CEO e fundador da Quantum Nova, André Grilo. André, bem-vindo aos Inovadores. É que o mundo da computação quântica e o detalhe como isto se processa é bastante complexo e iremos falar sobre isso mais à frente. Agora, para início de conversa e para que as pessoas lá em casa consigam entender melhor a tecnologia que vocês desenvolveram, julgo que é seguro dizermos que a computação quântica é uma espécie de supercomputador capaz de lidar com uma quantidade enorme de informação a uma rapidez estonteante. E isso implica que temos que proteger os nossos sistemas informáticos contra a capacidade que essa computação quântica tem de fazer ataques aos nossos sistemas informáticos atuais. Portanto, relativamente à área que vocês se envolveram, e já nos vai explicar depois um bocadinho mais, pode explicar os problemas que vocês detectaram, um pouco para as pessoas perceberem? Claro que sim, e antes de mais, é um prazer estar cá. Muito obrigado pelo convite e obrigado aqui a toda a equipa pela simpática hospitalidade de me receber cá hoje. A computação quântica é no fundo um computador um pouco diferente destes computadores que estamos aqui a falar normalmente. Digamos que eles são como se fossem ferramentas que servem para coisas diferentes. E por isso não vão substituir o computador do dia-a-dia. Por exemplo, não vai acontecer nenhum dia daqui para a frente onde a gente faça login no computador quântico. Esse mesmo não serve para isso. O que ele serve é para processar determinadas equações ambíguas, probabilísticas, não determinísticas, de uma forma muito mais interessante. Explicando uma palavra de uma pessoa do dia-a-dia, eles fazem equações estranhas de matemáticas de uma forma muito mais eficiente do que computadores normais fazem. Ok? Isto aqui abre uns campos muito interessantes que se pode utilizar, principalmente na área de simulação e na área de tudo o que envolve a matemática abstrata. Portanto, há muitas coisas que a gente pode utilizar. Há muitos use cases na área de, por exemplo, na área financeira, na área de inteligência artificial, porque treina modelos de uma forma muito mais rápida e eficaz, e também na área de previsão de qualquer coisa. Portanto, eles preveem coisas de uma forma mais interessante. Relativamente à cibersegurança, que é o tema que vocês lidaram, que problema é que vocês detectaram em termos de encriptação de dados? Como é que funcionava e que problema é que vocês detectaram? Claro, o problema, e não fomos nós que detectámos, foi um problema que foi investigado pelo professor Peter Shor em 1994 no MIT, onde ele identificou e criou um algoritmo chamado algoritmo de Shor que consegue rapidamente fatorizar números primos muito grandes. Isto aqui acaba por ser a base de princípios criptográficos que nós utilizamos no dia-a-dia. Por exemplo, o algoritmo RSA, que todos conhecem, que encripta 96% da internet. Ou uma coisa mais prática, sempre que alguém liga uma chamada telefónica, está a criar um algoritmo RSA com outra pessoa, e pronto, isso é um algoritmo que fica suscetível a ataques com este tal algoritmo de Shor, utilizando o computador quântico. Um problema gravíssimo para os dias de hoje, na área de cibersegurança. Para as pessoas que não conhecem estes termos que estás a utilizar, a criptografia da comunicação eletrónica, salvo seja, é nós termos uma palavra-chave para, comparando aos dias antigos, ter uma palavra-chave para abrir uma determinada carta, um envelope que era enviado a alguém, não é? Portanto, se eu enviasse um envelope para ti, tu tinhas que ter uma chave para abrir esse envelope. Isso era o termo inicial, depois passou-se a haver 2 chaves e o que me diz é que este sistema, estes computadores quânticos conseguem quebrar essas chaves e quebrar esse sistema. Exatamente. Nos termos mais básicos, interprete este envio de uma carta como eu tenho um algoritmo, que eu sei uma forma de conseguir desencriptar aquilo, e a pessoa que eu estou a enviar também irá ter essa chave, não é? Portanto, se eu enviar aquilo para outra pessoa, só essa pessoa vai conseguir abrir. Se o mensageiro ou alguém que apanhar a chave, essa tal carta a meio, se abrir a carta vai ser só lixo, ele não consegue ler nada. Isto é o que acontece nos dias de hoje, de uma forma um bocadinho mais complexa, mas é mais ou menos o meu princípio. O computador quântico acaba por ser uma chave mestre que abre todas as cartas utilizando o tal algoritmo e que assim consegue decifrar todas as informações que estão assim em tráfego na internet. É um problema gravíssimo, não é? Portanto, dá-me um exemplo de áreas onde isso pode ser problemático. Honestamente, imensas. Em ponto de vista de negócios, existem áreas que os dados são muito, muito críticos e se forem perdidos, ou neste caso leaked, ou seja, ficam divulgados, é muito, muito chato. Por exemplo, dados financeiros, dados bancários, dados de seguradoras, dados
os mais críticos, na minha opinião, clínicos, que podem dar muitos problemas a muitas pessoas, ou até mesmo nas carteiras de cripto, portanto, blockchain, é uma grande chatice se isso acontecer, porque estes princípios criptográficos de todas estas indústrias regem-se pelo princípio que os computadores quânticos não estão cá, não é? E então podemos continuar a usar isto aqui porque são algoritmos já, por exemplo, o RSA já se conhece há muito tempo que é seguro contra computadores clássicos. No entanto, aparecendo esta nova ferramenta que consiga partir isto, pronto, é a base de toda a segurança vai ser, pronto, é partida, não é? Então, o que é que nós necessitamos de fazer para os nossos computadores ficarem à prova de sistemas de computação quântica? O que é preciso fazer? Pronto, existe já alternativas, existem formas de se precaverem para tal e honestamente são formas muito básicas de conseguir, muito fáceis e não custam muito para se conseguir precaver. Por exemplo, hoje em dia já foram estandarizados, aliás, agora são considerados algoritmos federados os algoritmos da NIST. Portanto, os algoritmos chamados algoritmos pós-quânticos, que significa que são algoritmos para um mundo em que computadores quânticos já estão divulgados e qualquer pessoa ou qualquer atacante, digamos assim, poderá utilizá-lo. Esses algoritmos conseguem então criar canais de rede, portanto, comunicações, telecomunicações ou comunicações eletrónicas, que sejam com algoritmos que são de facto resistentes contra esta tal chave mestra que é o algoritmo Shor, com computadores quânticos. Portanto, existem estas alternativas. Aliás, nós na Quantum Nova é onde nós fazemos como é a nossa premissa como empresa. Nós vivemos num mundo pós-quântico, nós vivemos num mundo em que atacantes já têm acesso a estes tipos de ferramentas, então nós comercializamos e fazemos muitas coisas que protegemos e ajudamos as empresas e nossos parceiros a ficarem resistentes contra ataques quânticos ou ataques clássicos, portanto temos de ficar protegidos contra os dois, não é? Explica-me um pouco que sistema foi esse que vocês arranjaram. O que nós criámos foi nós chamamos de o QSP, portanto chama-se Quantum Safe Private Networks. Interpreta aquilo como se fosse uma VPN, não é? Portanto, no fundo acaba por ser uma comunicação centralizada de uma empresa onde se cria uma rede privada, onde todos os computadores e máquinas e servidores dessa empresa estão dentro dessa rede e toda essa rede fica, de facto, post-quantum. Post-quantum ou pós-quântico. Post-quantum é o termo mais utilizado em inglês. Significa que estão à prova de ataques de computadores quantum, é? Exatamente. Ficam precavidos de uma forma permanente contra ataques quânticos. Vocês criaram o vosso negócio quando? Esta é uma boa pergunta, que dava uma história muito longa. Mas a história resumida era, pronto, nós tínhamos uma ideia, um projeto que se iniciou já agora há vários anos, e esse projeto acabou por se desenvolver tanto que depois se formou numa empresa. A empresa em si, a ideia em que o projeto se podia transformar em empresa foi alguns em fevereiro do ano passado e a empresa formou-se de facto em junho do ano passado. Mas já tinham muitas coisas feitas. E nesse espaço de tempo vocês angariaram 2 milhões de euros já em ronda pré-seed. Muito bem, os meus parabéns pelo avanço e pelo desenvolvimento. Em termos de modelo de negócio, como é que funciona o vosso modelo de negócio? Bastante simples. Isto aqui acaba por ser um software que pode ser instalado em servidores ou nós próprios podemos comercializar um servidor em que no fundo nós temos 3 pacotes, 4 no fundo, 3 pacotes. O primeiro é o Essentials, onde tem a raiz de todo o nosso QSP. Tem o Standard, que é a raiz mais umas features que possam ser relevantes e interessantes para o cliente final. Ou temos a versão Enterprise, que no fundo é o QSP, só que tem todas as features que nós desenvolvemos já disponíveis para o cliente. Temos também a versão, que é a versão, não é um pacote por si, é o pacote customizado, em que pode haver clientes que querem uma versão adaptada às suas necessidades na empresa. Então nós conseguimos adaptar algumas features para desenvolver um produto que seja específico para o cliente X. Estas features podem ser o que o cliente quiser. Pode ser na área, por exemplo, de firewall, pode ser na área de protocolos de rede, pode ser até mesmo na área de imagem e da ferramenta em si. Ter lá os logs deles e por aí fora. Portanto, sim, mas a segurança desses pacotes todos é toda a mesma, é toda em post-quantum. Vocês protegem também os sistemas contra os ataques que hoje em dia já acontecem ou só protegem contra ataques post-quantum? Pronto, contra ataques quantum. Sim. Portanto, sim, nós protegemos contra ataques post-quantum e ataques pré-quânticos também. Portanto, sim, aqueles algoritmos protegem de facto tudo. Aliás, nós até fizemos um esforço a uma determinada altura da empresa em que convertimos esses algoritmos que estamos a utilizar para não serem só pós-quânticos, serem algo chamados algoritmos híbridos, que envolve interpreta aquilo como se fosse 2 chaves numa só, em que uma é pré-quântica, que já está a ser utilizada há mesmo muito tempo, e a outra é pós-quântica, que são estas mais recentes. Portanto, se alguém conseguir partir uma chave pós-quântica, por algum motivo, que não estou a ver como, Exato. ainda tem a outra chave para partir. E se alguém conseguir partir a chave pré-quântica, ainda tem outra chave para partir. Então as duas juntas acabam por ser o melhor dos 2 mundos, não é? Tem uma chave ali que de facto está...
André, olha, muito obrigado por teres vindo aos Inovadores. Eu, Diogo Cabral e o André Grilo vamos continuar a conversar e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas plataformas de podcast. Subscrevam para receber um aviso sempre que sair um novo episódio. Temos também presença nas redes sociais e já sabem, se gostaram deste conteúdo ou consideram que possa ser interessante para algum amigo ou conhecido, partilhem. Muito obrigado a todos. Eu regresso na próxima semana. É uma questão que eu tenho que é, já sabe, entretanto, já sabe que já há computadores post-quânticos a funcionar, já saiu a notícia de que há uma empresa canadiana que já consegue quebrar a tal dita chave RSA. Há uma noção de quanto tempo é que demoram para quebrar uma chave RSA? Isso é uma pergunta fascinante, honestamente. Para responder a essa pergunta, isso é um pouco complicado de explicar, porque computadores quânticos já existem mesmo uma data deles. As pessoas dizem que não existem, não acreditam, mas existem mesmo uma data deles. Aliás, podem ver a parte da IBM Quantum, eles próprios têm bibliotecas que pessoas podem utilizar computadores quânticos open source. Portanto, podem fazer algoritmos, circuitos quânticos e por aí fora. Portanto, não é nenhum mito que eles estão a chegar, ou será que existem? Não, eles existem. Já está cá. O problema é que eles são pequeninos e têm alguns erros. Erros, o que é que isto significa? Quando se cria os tais bytes quânticos, chamados qubits, existe uma determinada probabilidade, mesmo sabendo que é baixinha, deles serem faulty, portanto não estão corretos. Não são 100% corretos. Exatamente, portanto, até tornarmos estes computadores quânticos serem fault tolerant, ou seja, resistente não é resistente, desculpa, tolerante a falhas, é assim que se diz, até chegarmos lá, pronto, podemos dizer que estamos salvaguardados deste problema. E não só isso, é preciso um computador quântico bastante grande. Para ter uma noção, é à volta de 4.600 qubits de espaço necessário para conseguir executar um algoritmo Shor a sério, com qualidade. E estes 4.600 qubits necessitam de ser fault tolerant, como eu disse, né? Tolerante a falhas. Certo. Portanto, ainda falta algum tempo, é verdade. Pelo menos é o que nós sabemos cá fora, publicamente, não é? O maior computador quântico que existe hoje em dia, se não estou em erro, é o System One da IBM com 1080 qubits. É muito grande já é muito, muito grande. Aliás, o computador quântico maior antes desse era nem metade do tamanho, se não estou em erro. Acho que era 433 qubits de espaço. Portanto, está a haver muitos avanços. É a lei de Moore, de X em X tempo vamos dobrando Exatamente. Mas a verdade é que isto X em X tempo está a ficar cada vez mais já não é 2 anos como era antigamente. Não é. Portanto, isto é o que nós sabemos. Existem alguns governos que não são europeus nem americanos que não partilham o que é que eles andam a fazer na área da indústria quântica. Portanto, a meu ver, que eu não sou de todo cético nestes temas, porque os compreendo, existe alguma probabilidade de já existir alguém com capacidade de fazer isto no planeta. Fizeram a ronda pré-seed, receberam dinheiro, estão a preparar uma próxima ronda, mais investimento, o que é que estão a pensar fazer? Está a discussão aberta em cima da mesa. Temos alguma intenção de fechar uma série A no próximo ano, a partir de março, mas não está nada ainda determinado. Mas existe uma forte probabilidade de tal, sim. Quantos colaboradores é que vocês já têm hoje em dia? Estamos a trabalhar agora full-time 10 pessoas. Próximos passos? Nós estamos a tensionar a entrar no mercado de IoT, dado que são dispositivos amovíveis que estão muito expostos ao mundo, estão muito vulneráveis, digamos assim. Dado que nós agora estamos só no mercado corporativo, saltar para o mercado de IoT vai ser um desafio. No entanto, é um mercado que necessita muita ajuda e muita atenção, dado o seu fator fortíssimo de exposição e estarem em todo lado hoje em dia. E é um mercado muito, muito crescente, portanto acho que faria todo o sentido. Vamos então agora entrar no detalhe que eu falei no início do programa, que é, explica-me um pouco como é que funciona então essa tecnologia de computação quantum. Pronto, há muita aquela imagem de computadores quânticos são semelhantes a supercomputadores clássicos, não é? Portanto, são computadores que fazem tudo muito rápido, muito eficaz, muito tudo. E não é verdade. Computadores quânticos não vêm, como eu disse há pouco, substituir computadores clássicos de todo. Muito provavelmente não vamos ver computadores quânticos em casa de ninguém no próximo século. Porque não é que não seja possível, é difícil, mas é possível, é só porque não faz sentido. Computadores quânticos interpretem como fosse uma nova ferramenta que faz coisas específicas que computadores clássicos têm muita dificuldade a fazer. De uma forma, não é mais rápido, acaba por ser mais rápido, mas a expressão correta é mais eficientemente. Há algoritmos que são muito, muito úteis a serem utilizados em computadores quânticos, só mesmo porque são tão extremamente mais eficientes do que computadores clássicos. Há pouco falamos na parte de segurança, o algoritmo de Shor é possível ser executado no computador clássico, sem dúvida. No entanto, há um processo muito específico, que temos que ir a uma semana de explicação para chegar lá, mas é um passo muito, muito específico que computadores clássicos têm muita dificuldade a chegar lá. Daí o algoritmo de RSA ser considerado seguro contra computadores clássicos. Isto não é que ele não chegasse lá, é só porque iria demorar.
tanto tempo a chegar lá que simplesmente não faz sentido para o atacante ter este trabalho. Não estamos a falar de uma semana, nem um mês, nem um ano, nem uma década, nem um século. Estamos a falar de vários bilhões de anos para chegar lá. Ok? É algum tempo. Portanto, se calhar não fazia sentido ter Estar essa... a tentar sequer. Portanto, não faz sentido, sim. Aliar um computador normal ou uma inteligência artificial a uma computação quântica é que conseguimos então fazer esse avanço e fazer essas melhorias. Mas em termos técnicos, falando do que é computação quântica, explica-nos aqui um pouco o que é esse qubit, porque normalmente ouvimos falar do bit e agora há uma nova tecnologia ou uma nova palavra que é o qubit. Explica-nos um pouco a diferença entre as duas coisas. Ok, então para dar uma comparação, vou citar uma coisa muito, muito básica e que não é bem verdade, mas que explica bem a ideia. Portanto, interpretem um bit normal, portanto, um bit acaba por ser o ícone mais pequeno que simboliza informação dentro de um computador. Aquilo, no fundo, é um pouco de eletricidade, digamos assim, o chamado eletrão, certo? Aquilo interpreta um eletrão a passar por uma corrente elétrica e que chega a um ponto que tem uma parede, ok? Esta parede é como se fosse um switch, ou seja, aquele botãozinho para ligar e desligar a luz. Exatamente. Portanto, quando está desligado, essa parede está lá. Quando se desliga, a parede é como se saísse da frente, o eletrão pode passar, então há corrente, então a luz é acesa. Portanto, isto é como funciona no computador normal, só que nós temos muitos bilhões de circuitozinhos e muitos bilhões destas switches chamados os tais interruptores. E tudo funciona de uma forma muito, muito harmoniosa, muito, muito interessante, sem dúvida. Mas a verdade é que neste processo tudo, é tudo certo ou errado, certo? É o vai ou não vai, é o 0 e 1. Não há ali um meio termo. E que nem faz sentido, não é? Uma coisa é verdade ou é mentira. Não há ali... Certo. Ou tens eletricidade assim... ou não tens. Exatamente. É muito, certo. muito como funciona. Computadores quânticos não funcionam assim de todo, mas tem um processo um pouco mais, vamos dizer, abstrato. Digamos que... e como é que... Por acaso até posso dar um pouco de nota como é que se descobriu isto, porque foi um bocado... Acho que é muito interessante. Interprete isto da seguinte forma. Não sei se tem dado a reparar, provavelmente sim. As máquinas hoje em dia estão a ficar cada vez mais pequenas e cada vez mais potentes. Não é verdade? Nós sabemos que agora a máquina que temos no nosso bolso todos os dias é equivalente, é superior até a toda a tecnologia que nós tínhamos há 50 anos atrás. Certo? E cabe no nosso bolso. Portanto, nós estamos a conseguir fazer coisas muito mais poderosas em espaços muito mais pequenos. Isto aqui por si, para vocês terem uma comparação, o tamanho deste switch, que é a parte mais importante e é o que faz isto tudo possível, estes interruptores, como eu estou a dizer, hoje em dia são à volta de 14 nanómetros. Isso é, para comparação, isso é ridiculamente pequeno. É por exemplo, muito mais pequeno que um fio de cabelo. Sim, sem dúvida. Por exemplo, se nós fizéssemos uma célula do nosso sangue, certo? Aqui dentro desta sala, se calhar isto aqui, se esta sala fosse um bago de arroz, a nossa célula do sangue era provavelmente uma switch. Para perceber o quão ridiculamente pequeno aquilo é. Portanto, é absurdo. Portanto, nós estamos a chegar a um ponto, outra vez, não se esqueçam que aquilo tem uma paredezita, não é? Portanto, bloqueia ou deixa passar. Nós estamos a chegar a um ponto que aquilo já está tão pequeno que estamos a chegar a um nível atómico. Ao ponto que não dá para ir mais pequeno que isso. O que é que isto significa? E porquê que não pode ir mais pequeno? Que é mais importante até. Se esta parede estiver desligada, supostamente, portanto, o switch estiver desligado, não é suposto o eletrão passar. Nós estamos a chegar a um ponto que esta barreira é tão pequenina que o eletrão faz uma coisa que é um fenómeno na natureza chamado quantum tunneling. Explicado assim de uma forma muito básica, o que acontece é que ele desaparece de um lado e aparece do outro. É como se fingisse que a parede não existisse. Isto na natureza é muito normal acontecer. Aliás, o nosso cérebro funciona porque isto existe. Ok, e é fantástico. No entanto, em computadores não é suposto acontecer. Porque nós desligamos o interruptor e aquilo é suposto estar desligado. Mas não está. Aquilo passa na mesma. Dá um erro. Não é suposto. Mas a verdade é que os cientistas e investigadores descobriram que isto aqui existe uma forma de perceber quando é que isto vai acontecer. Mas também perceber quando é que não vai. Então ficou ali um meio termo. Então, se descobrirem uma exatidão de dimensão desta parede, e atenção, isto aqui é um bocado mentira, mas é para perceberem melhor, esta dimensão, se for exatamente um determinado tamanho, nós conseguimos determinar que é exatamente 50% da probabilidade dele passar ou não. Aliás, existe nos circuitos quânticos de computadores quânticos, existe mesmo uma gate chamada assim, chama-se a gate Hadamard. Não vale a pena explicar, mas quem quiser pode investigar um bocadinho. Mas no fundo o que é que ele faz é cria uma função em que o que sai dali é 50% de probabilidade de ser um 0, 50% de probabilidade de ser um 1. Isto abre umas possibilidades imensas. Porquê? Porque hoje em dia, até agora, sempre que criamos alguma coisa no computador, por exemplo, um número aleatório, nunca é aleatório, não é? Portanto, aquilo é sempre uma fórmula matemática que é muito próxima de ser aleatória, mas não é. É uma coisa determinística, não pode fazer algo. Sim, em última ambíguo, análise, não é? Conseguimos reverter o processo, não é? Sendo determinística, quase que se consegue reverter o processo.
Certo. Por aí. Portanto, é exatamente o contrário de determinístico. É ambíguo. Portanto, pode ter várias respostas ao mesmo tempo. Isto é incrível. Não é? Nós conseguimos ter agora um computador que o que sai de lá é completamente imprevisível. Eu entro lá uma função e não faço ideia do que é que vai sair dali. Talvez se pode usar a expressão de só deu chave, mas neste caso nem deu chave. Ninguém sabe. Portanto, só se vai saber quando se olhar para o resultado no final. Pronto. Portanto, respondendo à pergunta, os computadores quânticos funcionam desta forma e abrem estas portas inteiras relativamente a equações probabilísticas que agora podem ser executadas com muita mais precisão, sabendo que não há precisão de tudo. É um pouco é um pouco paradoxo, mas é a ideia essa. Portanto, na realidade temos aqui duas realidades, que é a física de Newton, onde nós trabalhamos com coisas que percebemos, os tais 5 volts ou 0 volts, que é o 1 e o 0 do bit, ou passa ou não passa, ou então temos uma coisa que ainda ninguém percebe o que é, mas consegue abrir portas para o outro lado. Em termos de mais-valias, exemplos de mais-valias que se pode utilizar com a computação quântica, nós até há bocadinho falamos do mal, não é? Da possibilidade de desencriptar as chaves RSA, mas olhando para a mais-valia, que mais-valias é que esta computação quântica pode trazer para nós? Pronto, tem imensas. Até seguindo o campo de segurança, existem algoritmos quânticos que fazem comunicações, portanto, redes e comunicações, resistentes a ataques quânticos também. Por exemplo, temos um protocolo que chama-se BB84, um protocolo que eu estudei muito e acho fascinante, que no fundo é possível criar chaves quânticas. Portanto, o nome do protocolo aqui veio de uma vertente chamada QKD, Quantum Key Distribution, ou distribuição de chaves quânticas. Aliás, nós aqui em Portugal já tivemos uma comunicação com QKD entre as duas torres do técnico, por exemplo. Quem já foi ao técnico da Alameda sabe o que é. Portanto, era a torre de matemática e a torre de química, se não estou em erro, em que comunicaram uma com a outra com este tipo de algoritmia, que eu acho que é fascinante. O algoritmo é só um qubit, mas no entanto funcionou. A ideia nisto é bastante complicada de explicar, ia dizer bastante simples, mas não é de todo. Aquilo no fundo, e explicando aqui de uma forma muito rápida, é quando, como eu tinha dito há pouco, é possível criar bits, neste caso qubits, que não sabe o que é que está lá até se ver, certo? Mas existe uma outra função que se pode utilizar chamada entanglement. Em inglês, em português não sou muito bem, mas é entrelaçamento. Portanto, dá para fazer bytes ficarem entrelaçados. O que isso significa no fundo é, se eu criar um byte, por exemplo o A, vai sair de lá o B também, certo? Se eu não sei qualquer o que é que cada um é, não faço ideia. E o que eu sei é que se eu olhar para o A, eu vou saber exatamente e ao mesmo tempo o que é o B, certo? Certo. Os use cases são muito interessantes aqui, porque, por exemplo, se eu criar aqui um conjunto de chave, uma chave, por exemplo, entrelaçada com a outra, ok? Eu nunca vou saber a outra chave sem ver a minha primeira. Portanto, se eu enviar uma chave para uma outra pessoa e essa pessoa vir qual é que é a chave dela, vai saber exatamente qual é que é a minha chave ao mesmo tempo. Ok, já percebi. Tanto que a KDE funciona neste formato, porque como isto aqui, depois a forma como é o algoritmo é um bocadinho mais complexo que isto, mas a forma como está feita, se alguém apanhar esse algoritmo a meio, essa chave a meio da comunicação, consegue abrir tudo. Mas vai partir as chaves, porque o entrelaçamento foi quebrado. Certo. Portanto, a chave fica partida. E eu consigo até saber imediatamente se isto aconteceu e abortar o protocolo. Exatamente. Ok. Epá, isto é extremamente interessante. Muito certo, importante para comunicações muito seguras. O problema disto é que é extremamente caro fazer uma coisa destas. Extremamente caro mesmo. Estamos a falar de centenas de milhares de euros, pelo menos, para um protocolo assim. Sim, nós para termos um computador quantum, eu daquilo que andei a estudar para esta entrevista, percebi que as condições técnicas são brutais. Aquilo tem que estar a uma temperatura negativa de não sei quantos graus, é preciso ter muito cuidado com o ruído. As condições técnicas para ter um computador desses são brutais. Há algum computador já em Portugal destes? Que eu saiba, não. E está previsto haver alguma coisa em Portugal? Pronto, lá está, se a vontade está lá. Certo. Depois é necessário os fundos para conseguirmos investir nesta área, sim. Okay. Mas que Portugal ainda está um pouco primordial nesses aspectos. Mas que imagino que daqui a pouco tempo vai começar a haver. Quem são os grandes players a nível internacional que têm computadores quantum? Agora, hoje em dia já há bastantes. O maior é sem dúvida a IBM. Eles já investiram muito dinheiro. Sei que o governo chinês tem algumas entidades que também já investiram imenso em computadores quânticos, já têm coisas como deve ser e grandes a funcionar. Mas existem várias entidades hoje em dia que já não só... Isto é um negócio por si, não é? Há entidades que utilizam computadores quânticos para investigação e vivem de fundos, e há outras entidades que fabricam e comercializam computadores quânticos por si. E há outras entidades que comercializam componentes para fazer os computadores quânticos. Portanto, certo. para áreas de refrigeração, como disse há pouco,
aquilo é só mesmo, aquilo não é para o computador quântico funcionar, aquilo é para meter o computador quântico com o mínimo de falhas possíveis. Como eu disse há pouco, existem bastante falhas, e quanto mais frio está, menos probabilidade Mais existe de haver. resistente é relativamente Exatamente. a resistir falhas. Portanto, neste caso também há empresas que o modelo de negócio é garantir que os sistemas atuais são à prova de computadores Exatamente. quânticos, que é o vosso caso. Exatamente, é isso mesmo. Então, pronto, em que é que o vosso modelo de negócio se cruza então com estas novas tecnologias? Pronto, isto é muito importante falar sobre isto, porque isto é uma ameaça atual, não é uma ameaça de ontem. Isto é uma coisa que as pessoas precisam de se precaver agora. E daí a Quantum Nova ter nascido. A Quantum Nova nasceu com a premissa de conseguirmos ajudar não só grandes empresas, não só pequenas empresas, mas todos a tornarem-se e a ficarem pós-quânticos. Portanto, as comunicações deles e entre eles a serem resistentes a ataques quânticos. Mas de uma forma mais fácil, mais eficiente, mais barata. Tanto como o português gosta, né? O BBB, o bom, bonito e barato. Certo. Portanto, de uma forma que eles consigam rapidamente ficarem pós-quânticos a um custo extremamente baixo e que não mude nada na vida deles. Eles só ficam resistentes a este tipo de ataque. Portanto, este tal QSP que nós falámos há pouco tem um modelo de negócio muito, muito simpático também a pequenas empresas. Estes modelos, estes pacotes que nós criámos, os mais pequenos, é um custo muito baixinho. Estamos a falar de um pouco mais de 20 euros por pessoa por mês. 20 euros acaba por ser um preço muito baixo a pagar, dado o potencial ataque que existe lá fora. Interpretem da seguinte forma: estamos a pagar este valor, no entanto, se acontecer um ataque quântico a qualquer empresa, estamos a falar de... É uma grande chatice, não é? Imagina uma empresa muito, muito grande. Eu próprio sou cliente de algumas dessas empresas, por exemplo, um hospital, que quando estamos doentes vamos lá e os nossos dados clínicos ficam lá. Se eles fazem um backup, estamos a falar dos dados em trânsito deles todos para um determinado sítio. Se alguém executa um ataque quântico a meio dessa comunicação, estamos a falar, esse servidor todo fica líquido e exposto ao mundo. Eu próprio, sendo cliente, não me agrada muito ter este tipo de preocupação, não é? Isto está exposto. Atenção, estou a falar do hospital, como podia estar a falar de outra indústria qualquer. É muito preocupante. E se o custo a pagar isto é tão baixo como instalar, por exemplo, um QSP, a falar de uma instalação que se faz em, sei lá, 10, 15 minutos, e ficam protegidos para sempre, eu não... Para sempre, como quem diz, não é? Que em segurança esta palavra para sempre não existe. Mas durante muito mais tempo do que se ficasse a utilizar algoritmos pré-quânticos, eu não percebo o trade-off. Eu acho que é uma mais-valia muito, muito significativa. Imaginemos que eu tenho uma empresa, uma PME, ou uma empresa relativamente grande, deduzo que as microempresas se calhar não estão interessadas nisso, mas tenho uma média empresa que tem um departamento informático. Como é que se processa então tudo isto? Por acaso, tendo uma microempresa, até se engana. Nós temos várias pessoas, clientes na área de microempresas, só porque nestas pequeníssimas empresas às vezes têm vários colaboradores, até tipo 10, 15 pessoas, e o empreendedor, todos os custos que ele tem gostam de ser calculados. Isto é um padrão que eu já apanhei. Garantir que não vai ter surpresas. Exatamente. Portanto, nós até no QSP nós investimos em outras features importantes em redes que não têm nada a ver com a área de segurança, que a área de segurança já está feito, mas, por exemplo, na área de monitorização, não é? Por exemplo, saber as pessoas que estão a trabalhar na rede, por exemplo, o que é que de facto estão de facto a fazer. Isto aqui parece um bocadinho uma grey zone de privacidade com segurança. No entanto, é importante porque muitas destas pessoas às vezes têm práticas que não são muito seguras. Por exemplo, costumam aceder a sites, mesmo que seja para trabalho, mas que não são sites considerados seguros. E isto é importante que o Departamento de Informática tenha pelo menos conhecimento, não é? Claro. Convém saber. Não só isso, outras features nós também investimos foi na área de bloqueio. Por exemplo, firewall, certo? Por exemplo, nós temos uma empresa inteira e estamos a trabalhar no setor X, que temos a empresa concorrente Y. Eu não quero que os meus colaboradores estejam a ver a publicidade da empresa Y estando a trabalhar na X, dado que somos concorrentes. Para mim não me faz sentido. Portanto, o que eu faço, eu vou ao QSP e bloqueio esses acessos a esse tipo de entidades, e assim fico precavido disso para sempre. E quando eu digo estas entidades, pode ser outras coisas quaisquer. Por exemplo, estou a notar que a minha empresa passa muito tempo, e os meus empregados passam muito tempo a ver sites, por exemplo, de futebol. Por exemplo, okay? E eu quero parar isso. Eu posso simplesmente chegar lá e bloquear o acesso. Certo, fazendo monitorização da rede, consegue-se perceber. É controle e monitorização. Claro, e a segurança já está lá embutida. Portanto, este tipo de features envolve estas mais pequenas e médias empresas aqui a participar nisto, e é a nossa forma que nós arranjamos aqui com outras entidades
em que conseguimos motivá-los a dar-nos mais coisas para se conseguirem motivá-los a fazer de facto esta transição. Mas o processo em si de monitorização ou de instalar aquilo que faço instalar é uma coisa muito complicada, demora, como é que isso funciona? Não, é mesmo muito, muito básico. Isto no fundo tem dois passos, em que o primeiro até pode ser feito por nós. Isto aqui é uma instalação deste software no servidor, que pode ser do cliente ou nós favorecemos. E depois é a parte de instalação de um clientezito. É um software muito, muito pequenito que tem que instalar em cada máquina para então autenticar as pessoas na rede. E está feito. A partir daí está tudo feito. Depois o administrador, ou as pessoas que são consideradas administradores da empresa, ou administrador de rede, ou de segurança até, tem uma plataforma que vão conseguir ver tudo o que está lá. Tem uma data de informação, uma data de coisas que podem utilizar para agir na rede ou monitorizar ataques. Por exemplo, temos vários clientes que o use case mais interessante para eles é a parte de ataques. É uma feature inteira que, por exemplo, se eu estou a receber um ataque agora, eu vejo que está alguma coisa a acontecer e posso agir sobre isso. Por exemplo, bloquear o atacante permanentemente. Correto? Ou muitas outras coisas. Aquilo literalmente conseguimos validar a quantidade de ataques que estão a cair. E nós reparamos, por exemplo, no nosso caso da empresa, validamos muitos ataques, por exemplo, durante a noite. Que nós estamos a dormir, nem sequer podemos agir sobre isso, não é? Portanto, aquilo acaba por fazer essa parte por nós. Certo? Protege a empresa como deve ser. Sim, o problema muitas vezes é que as empresas nem sequer sabem, nem sequer têm noção que estão a ser atacadas. Exatamente isso, eu acho que isso é impressionante. As conversas que às vezes têm na parte de vendas. Eu não sofro ataques, exatamente, não sofro ataques. E agora a nossa pergunta é: mas se sofresse, onde é que ia ver? Exato. Que recebeu um ataque? Nem sabe. Certo, isso, não é? Portanto, não... isso acontece mais vezes do que se pensa. Sobre o teu percurso pessoal e profissional, conta-nos um pouco. Estudaste o quê? Vens de onde? Sim, eu estudei Engenharia Informática na Universidade de Lusíada de Lisboa. E depois iniciei o mestrado na FCUL e depois fiz a tese no técnico. Portanto, isto é Engenharia Informática. O meu mestrado foi na área de cibersegurança, onde a tese que eu fiz já foi no Nanosat, com a equipa de satélites do técnico, uma equipa fantástica. Aliás, agora o IST Saturn já está no espaço e tudo. E foi um prazer ter participado nesse trabalho com a equipa. E enfim, shout-out a eles, estão todos parabéns. Foi um trabalho muito fixe. E peço desculpa a informalidade, mas foi de facto muito fixe. E pronto, portanto, ao estudar isso, eu tive uma cadeira, e tudo começou nessa cadeira na área de computação quântica, no meu mestrado, onde, pronto, digamos que eu adorei aquilo por motivos óbvios, não é? Interessei-me imenso pela matéria que estávamos a dar, e tanto que o projeto que nós fizemos foi mesmo muito interessante. E foi um projeto que não foi relativo ao algoritmo de Shor, mas foi lá perto. E isso foi o suficiente para me motivar para estudar imenso aquilo e começar a fazer investigações pessoais sobre o tema, e depois a coisa veio daí. Na área profissional, portanto, eu estou a trabalhar desde o meu 3º ano de faculdade, onde inicializei, portanto, o meu percurso profissional até foi mesmo como professor de TIC, portanto, mesmo no início. E depois também cheguei a dar aulas de matemática, mas só por ajuda. Foi na altura do Covid, onde havia muita falta de professores. Muita gente ouviu disso, principalmente aqui na rádio. Portanto, pronto. E depois acabei-me por afastar dessa área, e fui para trabalhar na banca. Foi no Montepio, onde trabalhei na área como analista, no gabinete de cibersegurança. Aí comecei a perceber um bocadinho como é que funciona o mundo corporativo. Foi extremamente importante para mim. Percebo como é que as empresas funcionam, quais são os intuitos delas, quais são os princípios, e comecei a perceber muitas coisas, como coisas que eu sinto que fazem sentido fazer, coisas que eu sinto que não faz sentido fazer. No fundo, perceber como é que o mundo corporativo funciona. Entretanto, também acabei por sair no Montepio após quase um ano, e fui trabalhar para uma outra empresa americana, que muita gente conhece, a iQube, é uma empresa gigante. Pronto, e com isto, entretanto, pouco depois de ter inicializado o processo com eles, para ter uma noção, comecei a trabalhar com eles em janeiro do ano passado. Em fevereiro, quando a Nova nasceu, ou a ideia deste projeto para se tornar uma empresa nasceu, então eu estava ali um pouco, tipo, eu estava a gostar de trabalhar na IQVIA, né? Sem dúvida, mas a empresa estava-me a puxar tanto que acabei de tomar uma decisão. Claro. E pronto, sim. Olha, André, assim terminamos a nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Para quem esteve a ver-nos e ouvir-nos desse lado, muito obrigado também. Já sabem, podem rever o programa na RTP Play e nas plataformas habituais de podcast. Sigam-nos nas redes sociais, comentem, deixem sugestões de temas e startups que gostassem de ver aqui no programa. Muito obrigado e até ao próximo episódio.